Muito boa tarde a todos, estamos começando mais um Café Seguro, podcast Segurança da Informação da WSS. Eu sou o Pedro, host desse podcast, e hoje nós estamos gravando de tarde, como eu fiz uma alusão no início da minha abertura. Vocês podem ver pelos vídeos. Agora eu vou abusar desse recurso audiovisual aí, que agora literalmente é visual, que nós estamos novamente aqui. Eu vou já fazer uma apresentação mínima do Vicenzo aqui, que está como nosso diretor novamente. Que nós estamos gravando para o YouTube, para os agregadores de podcast, tem áudio, tem vídeo, só não tem cheiro ainda. Cheiro a gente ainda não conseguiu ter, mas um dia talvez, quem sabe, a gente consiga fazer alguma coisa assim. Hoje eu queria só dizer o seguinte, nós infelizmente tivemos uma baixa no nosso cast aqui agora, então vocês vão ver que a apresentação vai estar fora de ordem, porque o Ben-Hur não está conosco hoje. O Ben-Hur não está de folga, está de férias. Ele está andando de sandboard em algum lugar em Floripa, né? Segundo o Instagram dele. Então, Daniel Dallalana, apresente para os ouvintes. Bom, e aí, Pedro, beleza? Eu tô olhando para cá, para dar um entendimento. Quem tá olhando no YouTube tá vendo que eu tô olhando para cá, porque o nosso diretor Vicenzo, brincadeira, não é, mas é uma coisa de muitas câmeras, Vicenzo. Eu gostaria de ter aqui, corta aqui, sacou? Pegou? Quem tá olhando no YouTube tá pegando bem. Então aqui, corta aqui, Vicenzo, corta aqui. Beleza, show de bola. Esse corte aí, né? Se não tiver o corte, foi falha da direção, não pegou a câmera que eu tô olhando agora nesse momento. Certo, ela não vai funcionar depois. É legal que chega, né, o ponto no ponto. Mas enfim. A voz divina. Muito boa tarde. Hoje eu sou, Pedro, o Léo Lins da segurança, afinal. É meio pesado, né? Meio pesado, mas pesado. Hoje essa acidez. Sabe o que eu tava pensando quando vou gravar com o Pedro? O que eu posso falar? Já que a gente tá gravando hoje, né? Hoje à tarde, né? Sim. Um período aí, enfim, né? Atípico da nossa gravação. Não que a gente tenha um período típico, mas eu pensei assim. Sabe o que eu vou falar, Pedro? Morre diabo, sabe? Morre diabo do troço. Morre diabo é um clássico da internet. É muito bom, né? Não quero falar com o Bandeirantes, porque eu tava com essa frase na cabeça. Não quero falar com o Bandeirantes, que era não quero falar com o Vicenzo, morre diabo. Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. É isso que eu falo. Cara, é muito bom. Cara, é muito bom, mas enfim. Tá. Mais uma vez, falou ali. Obrigado, Vicenzo, nosso diretor oficial, na verdade, não é? Hoje está, né? Não. Ele é o nosso diretor oficial, até que se prove o contrário, até que a gente consiga alguém mais capaz. Não tem ninguém mais capacitado que exatamente, que é onde eu ia chegar. Hoje a gente tem uma composição, hoje no nós 4, né, no podcast, que 2 das 4 pessoas são as melhores no que fazem. O melhor host e o melhor diretor. Exato. Com toda certeza. Os dois, exato, com certeza. Eu só que eu gostaria de pedir, se possível, antes de tu falar, eu só queria, se possível, que a direção não interrompesse mais a fala, para que o pessoal que tá ouvindo, né, eu acho que é legal, mas assim... Tu acha que é show de bola? Tá, não? Eu acho que, tem um vídeo, eu não sei se tu sabe, tem um meme, que é tipo um grupo de pagode que vai num programa, e aí o cara fala assim, tu faz o quê? Daí o cara, sei o quê. E tu? Aí o cara fala, eu sou empresário. Daí eu sou o produtor. Aí o cara fala, mas o que o produtor. O que tu tá fazendo aí? E aí tá um cara querendo aparecer na câmera. É exatamente isso, tá? Mas enfim. Mas esse toque. Sabe, essa acidez de hoje, assim, sabe, é a bala aquela que tu come, sabe? E que aquela bala. Entendi. Esse gosto que eu quero que o pessoal tenha hoje no nosso episódio. Tu tá numa coisa sinestésica e hoje tá querendo mandar gosto pelo áudio. Olha só que coisa, me lembrou o troço aquele, como é que era o nome de escutar a idosa. Mas aqui não existe, não, mas é a idosa. Senhor. Vai lá. É o seguinte, como o melhor host do Brasil, eu vou ter que dar uma direção pra isso aqui, pra essa bagunça. Que bom. Que o Ben-Hur não tá hoje, então a gente não tem aquele cara que orienta o episódio, né? Que não temos, então eu vou ter que fazer um esforço maior aqui pra que grita, no caso, né? Aliás, Ben-Hur, se estiver escutando depois, eu acho que o Ben-Hur não vai escutar, né? Não sei, a gente escuta o nosso próprio podcast, é estranho isso, né? Mas eu escuto, mas não sei se o Ben-Hur vai escutar, mas o Ben-Hur tá lá tá lá descendo as dunas, né, enquanto a gente tá gravando. Que coisa bizarra isso, né, cara? Bizarro. Vai lá. Mas é o seguinte, eu queria fazer uma retomada para lá os primórdios do Café Seguro. Perceba, nós já estamos no episódio 33, esse de agora é o episódio 33. Isso é uma loucura. Então eu queria fazer um retorno e nós vamos analisar, nós vamos comentar, nós vamos fazer uma coisa sobre algumas notícias aqui, lembrando que foi exatamente isso o primeiro episódio do Café Seguro.
E seguindo a tradição do Café Seguro, é o seguinte, ó, as notícias são velhas já, elas não estão mais em vigência do que está acontecendo agora, mas é justamente para a gente poder fazer tentar fazer uma análise do que está acontecendo ali nessas notícias. Certo? Perfeito. Então é o seguinte, primeira coisa, que é a porta de entrada para isso aqui, certo? Como eu comecei na área da segurança? Bom, Não. Vai. É vazamento de dados, certo? Nós tivemos mais alguns vazamentos. Então, assim, na real, que isso não é uma notícia velha ou nova, porque toda semana tem um vazamento de dados diferente de alguma coisa, certo? Exato. A gente pode até fazer o seguinte, pode fazer uma fala coringa. A gente está comentando hoje o vazamento de dados de uma empresa que a gente não pode comentar o nome sobre dados pessoais de indivíduos. Fechou. Vai se encaixar para qualquer uma. Para qualquer coisa. Muito bom. Então, o que até para os ouvintes ficarem assim, mais cientes do que está acontecendo, do que nós estamos falando aqui nesse caso, esse vazamento em específico que eu peguei aqui, foram 109 milhões de pessoas, certo? E foram, entre os dados vazados ali, foi CPF, CNPJ, placa de veículo e contratos telefônicos, certo? Aí, isso já teve um certo comentário que nós fizemos no primeiro episódio, que é o seguinte: muitos desses dados que vazam assim, eles são dados que são possíveis de se conseguir por meios lícitos, certo? Não precisa vazar o dado de alguém, essa massa de dados ainda para ter acesso, por exemplo, a um CPF. Não precisaria, certo? Ou uma placa de carro, também não precisaria. Eu queria fazer não queria levar 100% para esse lado, Dala, mas só fazer uma breve comentário aí nisso também. Aquilo que a gente já tinha falado no primeiro episódio, que as pessoas têm uma percepção grave disso, porque existe uma certa tipo de falta de confiança com o órgão, nesse caso foi um órgão público, com o órgão público que gerencia esses dados delas ali e tal, né? Mas o impacto dentro da segurança e da privacidade da pessoa ali não é tão grande quanto se aparentemente, em primeira instância, se percebe, correto? Sim. Sim, Pedro, sabe que eu estava te ouvindo aí, eu estava pensando numa coisa que eu não sei se eu concordo completamente com a frase tipo, do impacto, ou enfim, das pessoas tipo, não levarem a sério, vamos dizer assim, sei lá, não acreditarem. Eu estava pegando esse gancho, óbvio, todo mundo já deve ter passado por isso, mas fazendo uma retrospectiva da semana passada, que eu estava dentro de uma instituição de ensino aí, né, e que tem uma rede de farmácias, enfim, e aí, claro, todo mundo sabe que a farmácia, aquela do fundo azul ali e tal, aquela coisa, ela pergunta, né, tu tem cadastro, qual é o teu CPF, né? Sim. Mas assim, porque eu não quero falar o óbvio, eu quero debater o seguinte, baseado nessa tua fala, que eu acho que faz um Linktree, que é o seguinte, Linktree é bom, né? Tipo uma Linktree, tipo Linktree, pra quem não é. Linktree. Vou fazer 2 exemplos. Primeiro, numa outra farmácia que eu externei publicamente a minha preocupação, porque tinham várias pessoas sendo atendidas simultaneamente e do lado uma pessoa, e a pessoa que estava com uma receita médica e estavam, mas eu preciso aqui, e a pessoa, nesse caso, falou o seu endereço, o seu CPF, o seu RG, e quando falou RG, eu disse ainda, né, uma chuva de dados, né, falei assim, né. Sim. E, em especial, nesse segundo caso, isso acontece frequentemente, tá? Eu sou meio que o chato da farmácia. A gente tá acostumado. Chato de várias coisas. Mas enfim, o chato de várias coisas. Mas, e nesse segundo caso, foi uma coisa interessante, porque tinha um certo desconto possível de ser fornecido no medicamento e que ele era mediante um cadastro. Então, para fazer o cadastro, e em virtude da pandemia, há um certo distanciamento ali na fila, então não tem como tu fazer uma proximidade corporal para poder falar mais baixo. Então, eu estava num ambiente que tinha um certo número de pessoas, um ambiente relativamente grande, e que tinha uma distância, só para vocês tentarem visualizar, quem está nos ouvindo, também quem está nos vendo, pense o seguinte, uma distância de 1 metro, talvez 1,5 metro, assim, braço esticado, mas não mais, 2 braços esticados, tá? Os braços do Dalo dá uns 6 metros, mas os 2 braços esticados aí, e que a pessoa tava dizendo, tu quer o desconto? Eu falei, claro, né? Claro que eu quero descontar. Então é o seguinte, a gente só precisa fazer um cadastro, que tu ainda não tem cadastro. E aí ela foi me perguntando coisas, endereço, foi me perguntando essas coisas, e eu não tive a oportunidade de fazer sem ser falado.
E isso me causou uma certa uma sensação estranha. Então, Pedro, voltando ao ponto que tu comentou, a reflexão que eu faço é o seguinte. Por exemplo, o CPF, tá? Hoje, o meu contrato social, ele tem por obrigação, né? Todo mundo que assina um contrato comigo tem acesso ao meu CPF, tá? Então, ok. Então, isso não é um problema. Meu endereço, mesma coisa, né? Então, são informações, como tu disse. Qual é o grau, né, da importância e tal? Mas eu acho que não é aí o ponto. E é isso que eu quero mudar o disco, assim, dessa fala. Eu acho que o ponto é o desconforto. Eu acho que o desconforto, ele tem que ser causado. As pessoas não identificam esse desconforto. Tem que ser, não pode ser normal, e aí, com perdão da palavra, aqui tu sabe bem, a gente pode ficar debatendo sobre essa questão da normalidade, da padronização, da normatização, tal, né? Mas eu não vejo, eu acho que deveria causar um desconforto das pessoas de falarem em voz alta dados quaisquer que sejam, sabe? Dados quaisquer que sejam. Tipo, acho que pode ser uma coisa voltando para um princípio muito natural da segurança, porque é o seguinte, e da segurança não, das relações. Se eu e tu, que temos uma relação, a gente vai conversar, cara, óbvio que a gente vai conversar sobre qualquer coisa. Mas qual é o ponto onde tu, do nada, vem e me pergunta, tipo assim, Dala, me fala o teu RG. Cara, se tu me perguntasse, eu falaria. Porque a gente tem uma relação, sabe? Que tipo de relação eu tô estabelecendo com esse estabelecimento ou com essa necessidade de cadastro? Por que eu estou cadastrando? Então, me parece que o ponto aqui não é, qual dado? Por que pediu 10 dados, 5 dados? CPF, RG, mas isso é problemático, mas todo mundo tem acesso, mas não precisa. Acho que tem um negacionismo de um lado e de outro lado tem uma extrema importância na qual eu acho que o cerne, tá, é o desconforto. Eu chegar assim, Pedro, eu vou te atender e falar assim, Pedro, beleza, me passa aqui os teus dados para eu fazer tal coisa. Tu tem que pelo menos se questionar. Pelo menos, sabe? Eu acho que esse é o... E é engraçado porque automaticamente eu sinto esse desconforto. Eu fico desconfortável. É sério. Vocês me conhecem, sabe? Eu sou de boa, tipo assim, sei o quê. Eu fico com uma cara estranha. Tipo, a pessoa me pede, eu fico meio assim, será que eu devo, tipo, alto? Né? Porque, já falo alto. Né? Geralmente tô gesticulando pra caramba. Eu não consigo fazer, vou te falar meu CPF agora. 0. Né? Não consigo. Né? Tipo, e ao mesmo tempo eu não quero que seja uma coisa, tá? Deixa eu fazer um túnel aqui, olha só. Eu vou te falar agora, muito segredo. Mas é pelo menos, tu entende o que eu quero dizer do desconforto? O cerne seu desconforto? Eu te entendi. Eu acho que é isso, sabe? Aí tu traz essa notícia. Placa de carro. Cara, é problemático. Contrato telefônico. É problemático. Cara, a gente não tem como ficar padronizando, dizendo se é ou não é problemático. Sim. Mas a questão é que é mais um vazamento. Sim. E aí, como tu sabe bem, porque tu tá vivendo isso, e tu tem se aprofundado nesses estudos para isso, tu sabe bem. O ponto é, se eu vou fazer qualquer tipo de ataque, e não importa qual a motivação do meu ataque, tá? Qualquer um que seja, e eu tiver mais informações disponíveis, eu vou estar muito mais subsidiado. E aí eu acho que tem a ver com o link que tu... Exatamente, agora tu fez o gancho para a próxima coisa, que é o seguinte. Tu quer ensinar o Dala... Não é como se tu não soubesse o que ia vir, né? Mas tudo bem. Depois eu vou. Fui, valeu. É o seguinte, e o mais engraçado é que eu sei que ele tá me ouvindo ainda. A próxima coisa que a gente poderia costurar aqui nesse contexto é o que o Dala já fez uma menção aí, que é ataques, principalmente de phishing, utilizando esse tipo de informação de dados que foram vazados, certo? Então, uma das coisas que, aqui no caso, a notícia que inspirou essa ideia foi uma quadrilha que foi presa no Espírito Santo que tinha um protocolo aqui para fazer uma engenharia social e conseguir acesso tanto a dados dos smartphones das pessoas, quanto acesso para mexer, para gerenciar os smartphones das pessoas através de um link lá que eles faziam a pessoa clicar, beleza? E aí, então, não se sabe exatamente quanto que eles conseguiram roubar, mas foi muita grana, e foi um monte de gente que foi impactada com isso, e agora o pessoal foi tudo preso e beleza, né? Agora vamos começar a investigar o que é o dano, né? Tu tá falando baseado no compartilhamento que o Alex fez com a gente, não? Nada a ver. Isso. Tá. É aquela que ele mandou lá.
Aí é o seguinte, o que eu queria fazer assim, tá? Eu fiz uma mímica aqui para os ouvintes, eu queria mesclar, certo? Ah, entendi. Merge. Isso. O que é o que eu queria fazer? Pegar esse tipo de dado, tu tem, por exemplo, uma lista, porque existem, né? Todo mundo sabe assim, existem meios de tu conseguir esses dados que foram vazados aí, né? De ter em um porrilhão de sites diferentes, essas informações que tu pode pegar e tu pode usar, certo? A minha pergunta, assim, meu questionamento que eu faço para todos, para o Dala e para os ouvintes, e talvez para o Vitinho, até que também tá ouvindo só assim, né? Só ouvindo, né? E escrevendo no chat se precisar. É o seguinte, que malvadeza, Dala. É o seguinte. É o ácido de hoje. Ácido. É só o ácido. Vai lá. É assim, ó. Qual é a coisa que eu faço? O quão mais fácil fica a vida do pessoal que quer fazer um phishing, que quer fazer uma invasão assim, ou uma coleta de dados por engenharia social, quão mais fácil fica tendo acesso, por exemplo, a um CPF e a uma placa de um carro, por exemplo, ou a um e-mail de alguém, de alguém que tu conhece, por exemplo, ou um e-mail teu que pode estar associado a múltiplas contas em coisas diferentes. Só saber o e-mail, não saber senha. Ô Pedro, eu vou responder a tua pergunta, mas eu quero até para os nossos ouvintes saberem. Eu vou ler as mensagens, tá? Pode ser? Do phishing, né? Que o Alex, aliás, Grosso, um grande abraço. O Grosso é um cara parceiro nosso, né? Faz parte do percurso e tudo mais. Ó, são algumas, né? Meu companheiro aqui de cidade, né, cara, também. Ah, é verdade, meu vizinho. Agora, quem tá vendo no YouTube, nesse exato momento, deu uma coceira violenta no ouvido. Tive alguma coisa. Nossa senhora. Mas vamos lá. Manda ver. A primeira mensagem diz assim, abre aspas, caixa, _ informa, : prezado, _ cliente, a sua, _ validação de, abre aspas, segurança, _ ainda, esta, _ pendente, acesse, _ para, _ atualizar, : http, exe.inativo appcaixa.com. Tá, esse aqui, bom, beleza, tá? Primeiro de tudo, né? Sim. O cara, né? Enfim, depois eu vou falar sobre isso. Vai lá, depois eu comento. Mas é o seguinte, é só fazer para o bem da verdade, tá? Esses SMS phishing, eles não necessariamente são o que o pessoal dessa quadrilha que foi preso usava, que eu falei. Até pro pessoal não pode ser que também seja, mas não quer dizer que... Mas enfim, tem um que é muito bom, que eu tenho que... Essa eu só vou ler mais esse, tá? Vai. Caixa informa, : TED agendada no valor de 1.845 na data 20/9/2021. Caso não foi você, fique seguro. S.ID /caixa _econômica-gov, protocolo Deus 5199258845. Cara, é bizarro. A pergunta que eu te faço, por quê? Quem que cria isso? Porque isso é muito mal feito. Mas olha só, mas aí tá. Aí entra um ponto que é importante. Eu quis ler para responder a tua pergunta e ao mesmo tempo fazer um vínculo. Que é assim, é sempre bom lembrar que as pessoas que recebem essa mensagem ou qualquer outro tipo de ataque de phishing e clicam ou entram ou participam do golpe. Tá. E aqui quero mencionar mais uma vez a senhora, minha mãe, né, como sempre participante, né, pela milésima vez, né, é uma coisa sensacional. Sim. Essas pessoas são vítimas, Pedro. Sim. Vítimas. Elas, mas como é que alguém cai nesse troço? Não interessa. Não exato. As pessoas são vítimas, não interessa. Agora, vamos trazer informação para o pessoal, né? E aí, respondendo a tua pergunta. Tá, primeiro de tudo, eu recebo essa mensagem. Questionamento principal. Eu tenho uma conta na Caixa? Bom, né? Se eu não tenho conta na Caixa, eu posso nem olhar isso. Exato. Tá. Mas para além disso, vamos supor que seja muito bem construído. No valor de 1.845, a Caixa vai mandar sem o cifrão ali do R de reais, né? Ou vai mandar tudo em maiúsculo com um link que é S.ID, Caixa Econômica, né? E um protocolo escrito Deus e um número do seu lado.
Assim, mas é que tu, né? Só se a planta de serra. Eu não podia perder a oportunidade. O Vitinho deve estar rindo agora. Eu tava contando quanto tempo ia demorar pra vir. É isso não, aí. mas assim, cara, uma coisa mas que eu penso... vai. É que eu quero responder a tua pergunta baseada nisso, tá? Então, assim, primeiro eu entendo e respeito e vou repetir. Vítimas são vítimas, elas não têm culpa de nada. Sim, elas são vítimas, é isso. Mas não tem que analisar, tem que pensar, tem que olhar. Mas as motivações são muitas e o gatilho, ele é diferente. E aí entra na resposta à tua pergunta. Se tu tá falando no contexto de spear phishing, aí então eu quero atacar o Vitinhos, né? É óbvio que quanto mais informações mais próximas, é que eu vou falar aqui, eu vou começar a falar o que a gente sabe do Vitinhos, pode ser? Então, assim, o nosso diretor, ele trabalha... Doxa o Vitinhos, vamos doxar o Vitinhos agora. Não vou falar. Mas, enfim, o nosso diretor é um cara formado. Um cara com contatos. Um cara com contatos. Mas, enfim, então o que eu quero dizer? É que aí, Pedro, vai muito da característica. Se eu tô olhando, vazamento, tá, beleza, show de bola, o que o vazamento de 6 zilhões de dados vai impactar? Tá, eu posso lá nesse vazamento ter alguns dados do Pedro. E o Pedro pode ser, por exemplo, o alvo do spear phishing. Show. Tá. Mas nesses casos que a gente tá falando de quadrilha, a tática não é essa. A tática é tarrafiar, né? Pra quem não sabe o que é tarrafiar, é jogar tarrafa, né? E jogar tarrafa é a rede, né? Throw the net, in English, né? Então, é mais disseminado. Então, não tem link. Isso não tem link. Se eu tô jogando para vários, eu não vou conseguir apelar para algo que é próximo da pessoa. Sim. Então não faz sentido, por exemplo, o Vitinho gosta de jogar o jogo X, e aí eu faço alguma relação para que ele faça um clique ou uma coisa com o jogo X. Não faz sentido. Agora, isso não significa que se eu sei que todo mundo gosta de ver o Cristiano Ronaldo jogando, não sei o que, eu falo, sorteio, ganha a camisa do Cristiano Ronaldo, nova do Manchester United, então é óbvio que o apelo é o grande gatilho desses ataques de phishing. E acho que essa é a pergunta que responde o teu ponto. Esses dados, eles contribuem para o caráter informacional, para um ataque um pouco mais direcionado. Sim. Na minha opinião, quadrilhas que pensam nessa coisa meio tarrafiar, não fazem esse tipo de ataque. Tá. Então, mas é a minha opinião, não tô assumindo como verdade. Então, tu acha que... Ia ter uma pergunta que eu faço aqui agora, uma coisa que me veio agora na cabeça. Qual é o intuito a pessoa que vai lá e faz um vazamento de dados desse tipo? Porque se não é uma coisa que tu consegue usar para fazer um ataque mais elaborado no futuro, por que tu vaza CPF e placa de carro de um órgão público? Para que tu faz isso? Pedro, eu acredito que tem uma questão eu ia dizer, além da fama e da coisa de querer azucrinar, o que tu ganha com isso, além disso? Não ganha Pedro, eu diria que assim, isso está amarrado diretamente com as motivações dos agentes de ameaça, e é aquilo que é meio debatido, assim, para quem tá chegando na segurança também, é um tema meio que 001, assim, tipo, vamos começar a falar, tá, o que é segurança, é isso, né, e tal, e por que acontece? Por causa disso, né? Então, jogando daquela esfera bem trivial, meio tipo assim, né, é a motivação. E esse tipo de motivação, o que a gente vive no Brasil hoje, é muito mais motivação financeira, é o golpe, para aplicar golpe, para coletar. Agora, cara, nesses casos é reputação total, é para tu ser o hackerzito do main lá, o hackerman lá. Tu é o hacker que faz o troço e aí tu larga no fórum lá. E, acontece, sim. Eu sou o que faz acontece. Cara, isso, Pedro, o que tu pensa sobre essa... Vou devolver a pergunta aqui, né? O que tu pensa sobre esse tipo de comportamento? Eu quero uma resposta bem filosófica, tá? Tua, que eu sei que tu entrega isso pra nós. Tá. Por que tu entende... Tipo assim, hoje a gente tá num disseminar dessa postura da segurança das pessoas do bem, né? Aquela coisa do ethical hacking e tal, que nós já falamos. Mas assim,
só existe isso por causa do contrário, né? Sim. E aí, tá, o golpista, beleza, ele quer roubar dinheiro das pessoas, porque é isso, ele tá roubando, é isso, tá? Agora, isso sempre existiu. Os golpes, inclusive, que a gente vê, são basicamente os mesmos desde que o mundo é mundo. Não mudou muita coisa. São alguns conjuntos de ferramentas ali, neurolinguísticas que eles usam pra fazer a coisa acontecer, não é uma coisa que muda muito. Então ou tu ganha na ganância da pessoa, de tu prometer uma facilidade maior, ou tu ganha normalmente no medo de que tu impõe alguma situação que ela precisa resolver rápido, né? E com medo e urgência, e aí ela cai nisso. Então, tipo... Vincenzo, se tu tá ouvindo aí no ponto, eu instiguei bem ele, né? Porque ele já veio com o neurolinguístico, caramba, 4, ele instiguei bem, né? Mas enfim. Mas, Pedro... vai. Não, mas enfim, a pergunta que eu quero que tu pense comigo eu quero que tu me ajude a me esclarecer. Tá, se eu tô fazendo isso por uma questão de golpe, de grana, beleza. Agora, essa coisa do Hasker, da reputação, meu, o que tu pensa sobre isso, sobre essa coisa meio... Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, ó, pra tentar pensar nisso, eu acho que seria salutar a gente voltar um pouco pra como era a coisa lá no início da computação, que tinha muito de ter... Isso é uma coisa que existe até hoje em muitos projetos que são open source, que são software livre, que é o pessoal adota um projeto meio mascote pra si, que ele trabalha de graça, voluntariamente, quando ele quer, para ganhar reputação em, por exemplo, desenvolver certas coisas para alguma coisa, para alguma parte do Linux, de algum Linux, algum sabor, né? Ou criar algum galho ali de uma distro, que é de algum projeto particular de alguém que a pessoa auxilia, ou alguma ferramenta para uma série de coisas diferentes que o pessoal faz ali, e eles fazem, nem é um projeto dele, não é um projeto da pessoa, é um projeto de outra pessoa que ele está auxiliando voluntariamente, normalmente para ganhar reputação, né? Isso e muito está associado com ele ganhar reputação principalmente para criar, tipo, auxiliar no currículo dele, né? Beleza. Isso é comum acontecer, beleza. Isso a gente vê a motivação clara do que é, por que a pessoa faz isso. Porque tu tá querendo tá querendo não só aumentar a tua experiência, mas, tipo, mostrar pra comunidade o que tu faz, né? Como que tu auxilia as pessoas ali e tal, e aumentar, assim, o teu valor dentro daquela comunidade. Isso é uma motivação bem clara, certo? Tá. Eu acredito que exista uma versão disso meio corrompida no lado desse pessoal que faz, principalmente isso de vazar dados que não fazem muito sentido para alguma coisa assim, ou fazem deface, a gente até falou, com quem que a gente falou? Foi algum convidado, não lembro qual convidado foi agora. Eu não sei se foi, eu não lembro se não foi que tu não falou isso falando que ele começou a jornada dele na segurança, minha pergunta clássica, falando com gente de fóruns de deface aqui do Brasil. Quem que falou isso? Eu não lembro agora quem que era. Mas, enfim, nesse contexto, né, desse tipo de ataque, existe uma coisa da fama, mas eu acho que mais no sentido de isso que você está falando, quem é o Hackerman, quem é o Hasker mais Hasker de todos os Hasker, né, e que é uma coisa assim, meio infantil até, né, em certos sentidos, né, mas também é tipo assim, a pessoa já tá em contato com esse tipo de fórum o tempo inteiro, ela vive num ambiente em que esse tipo de jogo de reputação é muito comum e muito próximo dela, e aí o ambiente que ela tá é esse. A pessoa tem já as amarras morais dela já são um pouco soltas por causa disso. E é mais um tipo de um jogo de reputação que ela vai seguir. É uma coisa um pouco mais corrompida, porque em vez de tu criar reputação por ajudar pessoas e por fazer a coisa ficar melhor, tu ganha reputação porque tu tá estragando alguma coisa, né? Tu tá... Mas eu acredito que seja essencialmente a mesma coisa. E que em muitos casos tu pode ver paralelos com outras áreas, que não é só reputação, mas é a fama, né? Essa coisa de tipo... é mais só do que a tua reputação naquele grupo que tu tá envolvido, né? É tipo, as pessoas saberem quem tu é, saberem o teu nome, falarem de ti fora da coisa, mas mesmo que seja uma coisa meio horrível, mas a pessoa quer isso, né? Então eu acho que seja mais ou menos por aí, nesse contexto de hacks que não fazem sentido. Tem alguma base literária para usar aí? Só para eu saber, porque sabe que eu sou interessado, né? Sim.
Cara, deixa eu pensar aqui assim, base literária. Não, ou até, né? Ou a linha de pensamento, sabe? Só pra gente. Cara. O que se aproxima, assim? Eu sei que é ruim porque vai falar no ar e não pode errar, né? Entendeu? Aí vai falar o Não por próximo. errar. É que eu não por errar. Errar, tudo bem. Não, agora eu não tô conseguindo pensar em alguma coisa que tu possa te referenciar, assim, que fale sobre isso. Mas eu gostei. Esse é um bom papo, assim, pra ter. Contigo, né? Não com a Panta. Mas vamos lá. Segue. Talvez eu pense em alguma sugestão aqui, eu volto com isso depois. Só um comentário, tá, pessoal? A gente fala. não faz apologia a nenhum tipo de droga, porque parece que 2 vezes eu falei planta aqui, né? E aí fica uma coisa tipo assim, falar com a planta, sabe? Meio errado, assim, fica uma coisa meio diferente. Não tem nada a ver com isso. Nós falando de segurança, é o que importa. Com seriedade. Exato. Tá, tudo bem. Agora, quebrando completa e totalmente de assunto, tá, Dala? Vamos trocar 100%, vamos virar um 180 Meu graus, senhor, tá? Vai lá. É o seguinte, ó, vamos falar sobre um aspecto de segurança que é mais ou menos negligenciado, eu acredito, certo? Talvez não seja, mas essa é a minha percepção. Ele não é muito falado e não é uma coisa que é muito comercial de se abordar, tá? Que é o aspecto da disponibilidade, certo? Disponibilidade. Sim, mas isso não tem tanta virada de disco, porque se tu botar isso na mesa, nós estamos falando de vazamentos como expressão, como expressão de ataques, e cabe lembrar que, na verdade, embora a gente tenha vazamento, ransomware, né, tipo sequestro de dados, a gente vem historicamente, e eu tô falando assim, vou pegar dado aí, sei lá, pode alguém fazer um levantamento para quem tá ouvindo aí. Eu vou desde, sei lá, 2004, acho que mais até. Cara, historicamente é ataque de negação de serviço, é disponibilidade. Sim. É que ultimamente, cara, é mais por causa do poder computacional, ao mesmo tempo que a gente tem uma distribuição, mas enfim, vai lá. Não, até uma coisa interessante, não completamente, mas que não estava planejado, sabe que existe muito, eu vi uma palestra uma vez aqui num evento que teve aqui há alguns anos atrás, em Porto Alegre, que era justamente sobre uma espécie de assim, hacking como um serviço. E que tem muita gente que compra e que vende tipo horas de negação de serviço. O cara fala assim, eu empresa X ou grupo X, quero derrubar o e-commerce do meu concorrente. Compra ali umas 18 horas de DOS e os caras fazem e derrubam. Cara, e é uma coisa bem comum de acontecer. Legalmente eu não tinha essa informação. Agora, eu não tenho a menor dúvida que por questões de diferencial competitivo, não tenho a menor dúvida, né? Aliás, mas aí... Vai lá. Não, eu ia dizer que aí o que despertou, originou essa ideia, no nosso caso aqui, foi o que teve há um tempo atrás agora com a queda do serviço do Facebook, né? No caso do serviço do Facebook, não foi um ataque de ninguém, né? Não foi um ataque, foi uma falha numa manutenção de um pedaço da rede interna deles lá que eles estavam fazendo, e o pessoal que foi fazer, em vez de desligar só aquele pedaço, desligou tudo. E aí... até entender o que aconteceu e ter que ligar tudo na mão, demorou um monte de tempo. Esse pessoal continuou trabalhando, não? Cara, eu vou te dizer o seguinte, eu não sei, mas assim, vou fazer uma coisa paralela completamente, tá? Teve alguns anos atrás, teve aquela briga lá eu não lembro como é que foi, mas foi uma propaganda que a Pepsi fez e foi toda uma mudança de produtos lá que a Pepsi fez e que acabou, para tentar competir com a Coca-Cola, e que acabou saindo pela culatra violentamente e que foi historicamente queda de vendas e foi assim horrível. E aí o cara lá, o diretor lá da Pepsi falou justamente isso, o CEO, né, falou que nós não temos o costume de demitir gente que deu falha tentando fazer uma coisa nova, assim, uma coisa, né? Porque isso desencorajaria as pessoas a tomarem esses riscos. Pois é. Mas no caso de uma manutenção que deu uma cagada, eu não sei, entendeu? Eu fico meio em dúvida o que aconteceu. Tu sabe, eu já contei esse caso aqui, mas tu falou, já que tu já citou Coca, Pepsi, disponibilidade, eu me lembrei do caso que eu já citei, acho, lá no início. Que foi da vez que eu fui no McDonald's, e eu lembra disso, não? Sim, não, acho que não. Eu fui no drive do Mac. Tá. E não tinha ninguém, absolutamente ninguém no drive e ninguém no estacionamento.
E me chamou a atenção, né? Pô, McDonald's, né, cara? Pô, né? E ninguém. E aí eu passei, cheguei no caixa e não estava sendo possível fazer o pedido. E a fala foi aquela clássica de sempre: o sistema tá fora do ar, né? Aham. E sabe o que aconteceu? Tá, eu sei que não tem nada de Sim, surpreendente. sim. Mas pra quem, bom, não vou na cidade que eu moro, mas Não aqui precisa, tu sabe. Não, tudo bem, tu não sabe, né? Enfim, eu saí do drive, me fui informado. Tá. Eu sou obrigado a andar à direita nessa rua aqui, e eu andei tipo assim, ó, cara, não sei qual é a distância. Depois quando a gente falar, eu vou procurar aqui. Tá. Vou chutar, 150 metros, Tá tá? bom. Não, um pouquinho mais, 200, tá? Uhum. Cara, andei e entrei no Burger King. Explodindo de gente no Burger King. Aí fica o questionamento. Será que tava bastante gente porque tava fora o nosso Mac, ou porque é normal ter... Mas acho que tem esse ponto que às vezes ele... não, estava condicionado a comer o Mac. Sim. Eu queria comer o McDonald's, eu não queria comer o Burger King. E eu comi o Burger King por causa do sistema. Só por causa do sistema. Tá entendendo? Só por causa disso. Sim. Tá? Eu sei que isso parece meio né, isso não é um problema, tá? Só pra elucidar. Mas percebe o quão profundo pode ser o impacto no negócio com uma negação de serviço que às vezes não foi nenhuma coisa, não foi um ataque, não foi nada assim, entendeu? Teve algum problema na infra ali deles que indisponibilizou o sistema e aí perderam um cliente da ala que provavelmente ia comprar. Tu tem cara de que gosta de Big Mac e milkshake. Errei? Eu gosto, não, milkshake até não, mas eu acertou. Eu gosto dos pequenos preços. Bom papo esse aí, hein? Bom papo esse aí. Eu também. Cara, pra ser eu tenho a informação precisa que eu falei, procurei aqui. Tá. São 63 metros. 63 metros. 1 minuto caminhando. Exatamente 1 minuto caminhando. É bizarro. É bizarro caminhar 1 minuto. Enfim, e garanto que tu nunca teria ido no Burger King se não fosse por causa do sistema. Né, até é legal, mas assim, não era o planejado. Mas enfim, acho que tem a ver com isso, sabe? Tu usou a palavra negligenciado. Eu não sei, isso também cruza, Pedro. E aí eu vou te largar só essa pílula aqui, ó. Toma essa pílula aí. Toma aqui, ó. Que é o seguinte, nós já falamos em vários episódios aqui. Sim. E definiu, inclusive, sobre, falando de testes, né? Que normalmente a gente exclui do teste de negação de serviço. E isso é intencionalmente, por quê? Porque a gente sabe do risco que tem de tirar do ar. Então, olha, faça essa reflexão comigo. Eu não sei se tu já fez essa reflexão. Pensei isso agora. Por que tu tira isso do teste de segurança? Porque tu não quer afetar o serviço do cara, né? Então, a pessoa contrata um teste, tu quer encontrar algumas vulnerabilidades, mapear, explorar, só que normalmente tu não quer, porque tu não quer interromper. Então, tu consegue entender comigo que isso também dá denota a importância do DOS? Não, achei que tu ia dizer outra coisa, com certeza, mas achei que tu ia dizer assim, isso faz com que seja mais fácil, mais provável que um atacante que queira fazer um DOS consiga, porque normalmente não é testado e tu não tem a noção também, do que tá acontecendo. Duas informações. Pra quem tá escutando o episódio, então, aí pode pegar. Acho que esse é o recorte, tá? Aliás, Vicenzo, cortes Café Seguro. É esse aqui, tá? É esse aqui, tá? Beleza? Mas aí eu pergunto o seguinte, disponibilidade, certo? Tivemos várias coisas sobre disponibilidade, é uma área... Tu acredita que seja uma área meio negligenciada? Tu acredita que seja? Antes de responder, eu só quero comentar que eu fui ver se a nossa direção tinha mandado algum tipo de mensagem aqui. Quando eu abri o nosso chat aqui, eu vi uma lâmpada japonesa aqui. Só pra deixar claro. Da conversa de antes ali. Foi mal. Mas só pra, enfim, o assunto do título do episódio é café de casa, lâmpada japonesa. Lâmpada japonesa. Mas eu acredito que sim, Pedro. Eu acho que o negligenciado que tu te refere, eu acho ele tem um escopo específico do de onde é negligenciado. Eu acho que num olhar mais, como é que eu posso me referir, mais olhar para essa coisa mais empresarial, vamos dizer assim, tipo assim, sabe, mais a empresa de médio porte, tá, sabe, tá. Eu acho que ele é negligenciado sim, mas eu não sei, aliás, eu sei, né, que para empresas que já de porte maior, que tem, por exemplo, um SOC, ou num contexto, por exemplo, de órgãos governamentais, sabe?
Tipo, uma coisa meio, se a gente ia levar para coisa meio interpaíses, assim, né, tipo uma coisa, né, aí nós já estamos falando, eu acho que aí já é bem, até porque não faz sentido, Pedro, que a gente fale, eu concordo que é negligenciado, mas não faz sentido que a gente fale que não é negligenciado, porque se sabe historicamente do tamanho da ocorrência, da quantidade. Então é, tipo, é meio estranho, tu sabe que é o que mais ocorre, tu negligencia. E justamente esse caso do Facebook aí, como que a gente falou, não só tirou 3 das maiores redes sociais do ar, né? Como foi uma coisa assim, eu dei uma olhada, dei uma lida ali em exatamente o que aconteceu, né? Tu vê que eles fazem uma troca, assim, né? Em ter uma agilidade nas requisições e nos pedidos e respostas do servidor cliente ali, por ter uma rede privada deles, meio que ao redor do mundo inteiro, né? E que tu tem essa conexão mais rápida por causa disso, não é acesso a rede internet normal, certo? Mas eles trocam essa certa fragilidade, né? Eles meio que botam todos os ovos na mesma cesta, né? E aí tu pode ver que, assim, realmente, uma das maiores empresas que existem hoje em dia, com um dos produtos que é mais exigente no sentido de estar disponível, né? Que é redes sociais, que, tipo, não tem hora, não tem lugar, né, para isso. Sim. E justamente os caras tomam um dos piores problemas que eles tiveram de serviço fora do ar por causa de uma manutenção, porque a arquitetura da rede deles é dessa natureza, né? Então tu vê que existe esse pensamento neles, né? Tanto que ali eles têm protocolo para fazer a manutenção de coisas específicas. Ali acho que foi um switch ou um conjunto de roteadores, uma coisa assim, que são hardware que eles fazem, é hardware deles, não compram de ninguém. Eles têm o lugar, o terminal que tu vai fazer esse comando para desligar as coisas. Ele tem um serviço que fica escutando por trás para ver se é alguma coisa que não pode rodar, tipo desligar tudo. E essa coisa, no caso, falhou, não deu certo. Eles fizeram de um jeito que deu uma bugada lá e não funcionou. Sim. Então, tipo assim, eles têm uma preocupação grande com isso, né? Porque, afinal de contas, é um tipo de ataque, um tipo de problema muito grande. Mas, ao mesmo tempo, e pensando nisso, tu vê o quão é uma área frágil, né? Eu acho que é por isso que tem esse problema de anormalmente sair do escopo e ter essa preocupação. Só tu vê em realmente empresas e organizações que precisam de uma coisa muito intensa, porque é uma área frágil, né? O cara tirar fora do ar o e-commerce, o Ben-Hur tivesse aqui, ele com certeza estaria falando disso. Ela vai tirar uma aplicação do ar ali no Natal, assim, um dia antes do Natal, não sei o que. O cara não dá, né, cara? Não dá. Como é que tu acha que ele ia falar aí? Só pra eu acho que ele ia fazer alguma coisa assim. Não, faz aí, imita aí. Vamos encerrar com a imitação do Ben-Hur. Eu não sei se imitar o Ben-Hur. Eu acho que ele ia falar assim, ó. Sabe? Ele falou assim, ó. Sabe a caralha do header do não sei o quê? E eu não consigo imitar. Não tem imitar, o jeito que ele fala. Mas, cara, você quer tentar, não? Você quer tentar? Vamos abrir a palavra pra direção. Você quer tentar? Se tu for tentar, tu fala. Vai. Não vai tentar. Tá bom? Perdeu a oportunidade. Não vai tentar. De tentar. Show de bola. Meu, é o seguinte, ó. Fazendo toda essa reflexão sobre o DOS e tal. Cara, eu não quero mais falar com o Bandeirantes. Eu acho que nós chegamos no ponto final, eu acho, né? Não, até daria pra falar mais, mas eu acho que tá legal. Até eu acho que tá legal. O nosso... Legal. Não, eu vou dizer mais, eu tenho um aspecto de evidência. O nosso ouvinte agora, eu tô vendo a cara do nosso ouvinte. Eu quero fazer menção aqui aos nossos ouvintes aqui. O Vini, né, que escuta, o Renan, Diego, Lincoln. Aliás, ô Pedro, tu me deixou no resto. Só pra terminar, você não pode deixar de esclarecer. O que eu fiz? Algumas pessoas vieram comentar que queriam ganhar a camiseta da WCS. Quem começou isso foi tu. Tá, mas é o seguinte, como é que a gente vai definir esse critério? Porque assim, eu quero... Porque assim, não vou mencionar, mas foram 6 pessoas que escreveram dizendo, eu quero a camiseta. Sim. Cara, querer, beleza, mas aí... Então assim, ou tu vai custear, tá? Não, mas até vou abrir um dos e-mails que eu vou fazer, já que eu mencionei a pessoa aqui, um dos e-mails aqui, também foi por mensagem, pelo direct também recebemos. O Lincoln aqui, grande Lincoln, tá? Gente boa pra caramba, sempre escuta a gente, tá, Pedro? É importante lembrar isso, né? Então, e nem o Vandur. O Vandur também. Também. Sim, meu grande colega. Esse é gente boa. Mas o Lincoln é muito, muito gente boa, o cara que
que a gente conversou, ele participou de uma aula, de um curso aí, enfim, que eu montei material, legal pra caramba. Ele mandou assim, ó, acompanhei a entrevista com o Pedro pelo canal do YouTube, onde foi informado que seria dada uma camiseta de graça. Bah! E gostaria de ganhar uma camiseta. Né? E aí ele elogiou, inclusive, muito bacana ter colocado em cima da WCS sem o W na camiseta. O design ficou muito bacana. Óbvio. É isso aí. Viu? Então foi bacana. Então, esse foi um comentário do Lincoln. E aí é isso aí, né? Então, salve pro Lincoln. E, Lincoln, nós não vamos te deixar na mão, nós vamos definir isso, como é que nós vamos fazer, se vai ser sorteio. O que vai ser, mas vai ter. A gente vai resolver. Mas é que, se não me engano, o Lincoln, ele é do Paraná. Se eu não estou falando bobagem, eu até vou confirmar essa informação. Aí o frete é que dói, né? Aí, Lincoln, aí o frete dói. Aí tu não querendo dizer nada, não querendo dizer nada. Não, é de Santa Catarina, eu confundi. Um pouco menos. Não, tudo bem. Mas abraço, Lincoln, abração mesmo aí, tá ouvindo a gente, acompanhando a gente no YouTube, top. E pros demais, né, como eu falei, o Diego, não vou mencionar aqui, Diego, Júlio, enfim, que também tiveram interesse, nós vamos resolver essa questão. Tá, é o seguinte, ó. Pra mim, não quero falar com Bandeirantes, eu falei. Eu não quero mais falar com Bandeirantes e eu gosto da câmera e o microfone pra mim é tudo. É o seguinte... O que mais ele fala? Ele fala um monte de coisa, cara. Ele fala... isso é problema meu. Deixa eu botar aqui, vai lá. Vai encerrando enquanto eu falo aí. Eu queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo e vendo e nos YouTubes e coisas, né? Lembrando que os episódios estão liberados quarta-feira, meio-dia. Caso não haja nenhum problema com áudios ou vídeos, que nem aconteceu semana passada, que houve um atraso, o vídeo até saiu quarta de noite, nem foi de meio-dia, foi de noite, mas o áudio saiu só sexta-feira de noite, não, sábado de manhã não saiu. Eu tô rindo, porque eu fui procurar o texto, e aí os caras tem uma versão, uma música, a versão da música do Mundial. Tem vários remixes. E aí ele fala, é pra gravar? Gravou então, e ele faz uma cara de louco. É muito bom. Teu filho de uma puta. É muito bom. Cara, é o seguinte, ó. Esse pra mim deu. Encerrou. Obrigado, Vicenzo, por ser o nosso diretor de hoje aqui. Foi não chamado. Te interessa. Foi convocado. Quartas-feiras, se tudo der certo, ao meio-dia. Se tudo der certo, na quarta-feira, para YouTube e todos os agregadores de podcasts que existem. Para pessoas e seres terrestres e de outras dimensões, certo? Muito bom. E o meu recado final é esse, tá? Obrigado para quem nos escuta no YouTube. A gente vai variar a estrutura, os né? Formatos. Hoje a gente está online, porque, né, também. Enfim, problemas. Mas logo é problema não, mas é formato, é decisão, né? Formato. A gente vai fazer logo, o Benhur tá lá. Agora é a 35ª vez que ele desceu a duna. Então tá surfando areia lá agora. Tá surfando areia, porque o Benhur ele só tava na areia do Egito e agora tá na areia Santa Catarina. De Floripa, exato. Olha que coisa legal. Mais ou menos a mesma areia. Mas é o seguinte. Mas enfim, pra mim fechou, não quero mais falar com você pela quarta vez. Valeu, um abraço pra quem tá buscando, um abraço, valeu até mais. Sai da cadeira aí, sai do vídeo aí pra fazer um encerramento bacana. Valeu, pessoal. Eu tô falando ainda. Valeu.